Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Todos os dias estou nas minhas redes sociais trazendo informações para você sobre saúde da pessoa idosa, sobre saúde do cuidador, ajudando você que é idoso a ter mais qualidade de vida e você também que é profissional, que é cuidador, para que você tendo também mais qualidade de vida, você possa auxiliar os nossos idosos durante essa jornada, tá bom? Hoje nós vamos estar com uma convidada especial aqui, a psicopedagoga Liliana Lima, especialista em psicomotricidade. Ela vai estar aqui conversando com a gente sobre gerontopsicomotricidade. O nome é um nome longo, gente, mas é de uma importância a gente aprender sobre esse assunto. E é por esse motivo que nós estamos aqui com essa profissional, que é uma profissional especializada na área. E eu fiquei muito feliz com o fato dela ter aceitado o convite para estar aqui conosco, tá bom? Quero lembrar a todos vocês também que amanhã também teremos live com participação especial lá no Facebook, tá? Vamos ter uma live também sobre a questão da demência vascular, que é um tema que foi muito solicitado, e eu peço a vocês então que acompanhem aí a programação na minha página, tá bom? Quero dar uma boa noite a quem está entrando, Maria Lindonda já está aqui, Liliana, Sol Mateus, então é isso, né, gente? Vamos iniciar a live de hoje. Quem ainda não compartilhou, compartilhe. Viviane já estava com saudade de você, andou meio sumida aqui. As gratidão aqui pela sua presença, tá bom? Quem ainda não compartilhou, clique aí na setinha e eu já vou chamar a Liliana para conversar sobre esse assunto tão especial de hoje, tá certo? Vamos lá, Lili, vou te chamar aqui. Oi, Liliana! Boa noite, professora Juliana. Tudo bem? Boa noite a Boa todos. noite, minha querida. Tudo bem? Graças a Deus. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Gratidão por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente falando sobre essa área tão específica que poucas pessoas conhecem e que é tão importante para o idoso, né, Liliana? Sim, obrigada pela oportunidade, gratidão também. Boa noite a todos. E realmente ela é muito importante para os nossos idosos e pouco conhecida. É verdade. Lili, quero pedir a você para se apresentar. Estou vendo que tem muitos amigos nossos aí do curso, do treinamento da nossa página lá. Quero pedir a você, então, para se apresentar para aqueles que ainda não te conhecem, estão te vendo aqui pela primeira vez. Sim, tá bom. Meu nome é Liliana. Eu aqui no Instagram, no meu perfil profissional, eu sou NeuroImprove. E a minha formação de base é a pedagogia. E eu tenho a especialização em psicopedagogia e em psicomotricidade. Há muitos anos, na verdade, professora, eu tenho essa vontade desde criança. Eu sempre via como os dois extremos, criança e idosos. Sempre tive aquela vontade de trabalhar com crianças e na época, né, não faz muito tempo, quando eu era novinha, eu tinha aquela vontade de trabalhar num asilo, adotar um idoso. Só que a vida foi me levando para outros caminhos e aquilo ficou no esquecimento, entre aspas, né? E aí depois, quando eu saí de uma grande empresa, eu tive a oportunidade, deu aquele gatilho, que é isso que eu quero fazer. Entendeu? E hoje você retomou com força esse trabalho, né, Liliana? Eu acho que tem todo aquele caminho que a gente vem conversando, né? Todo aquele histórico de vida também, Sim, né? A questão sim. do seu pai, tudo isso foi alinhando aí o seu caminho para hoje você estar trabalhando realmente especificamente com os idosos, né? Sim, porque não foi somente quando o meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. A minha mãe, ela tinha, como eu poderia dizer, ela tinha uma mente super, né, saudável, mas ela tinha algumas limitações motoras. Ela era hipertensa, então, vez por outra, ela era internada. E algumas frases do meu pai ficaram na minha mente, né? Porque ele dizia que ele, além de se sentir culpado porque achava que poderia fazer mais, ele não tinha mais aquela mesma disposição, ele não tinha mais aquela mesma força para fazer as coisas.
E algumas frases ficaram na minha mente. Foi quando eu comecei a buscar, comecei a pensar. E quando ele foi diagnosticado, ele sempre teve uma vida ativa, né? Sempre trabalhou muito com relação ao físico. E ele foi diagnosticado com Alzheimer. E em contrapartida, minha mãe, que era altamente sedentária, ela tinha uma mente totalmente sã. E aquilo, então, também começou a fazer parte dos meus pensamentos, da minha busca, da minha pesquisa, para buscar o porquê que aquilo acontecia, né? E com os outros, como aquilo acontecia. Como era esse processo de envelhecimento? Porque hoje, o que eu ainda vejo é que as pessoas acham que o envelhecer, né, esse processo do envelhecimento, ele é igual para todos, e não é. Isso depende de inúmeros fatores, inclusive como aquela pessoa ela lida com esse processo, como ela vive nessa nova fase da vida, que é inevitável. Né? Nós estamos sempre senão, numa morrer, não eterna vamos evolução. envelhecer, né? Exatamente, faz parte do processo. Né? Quando É nós verdade. nascemos, nós já começamos essa reorganização, né? Essa evolução. E o idoso é a parte final dessa evolução, que É começa verdade. a vir a retrogênese, que é a involução, né, de tudo. E a psicomotricidade trabalha muito com essa questão que você falou, né, Lili? Você vai explicar melhor, mas pelo que eu conheço, né, pouco, claro, não sou especialista na área, de trabalhar essa questão global, né, de trabalhar a questão emocional, psicológica, motora, né, e isso traz uma percepção melhor para a gente entender por que umas pessoas envelhecem de uma forma, outras envelhecem de outra, por que umas se adaptam a determinadas perdas, outras não, né, então é uma área, assim, muito interessante, realmente, espetacular. Eu vou aproveitar, então, já te pedir para falar sobre essa área, né? O que é a geronto? Quando eu coloquei assim, algumas pessoas me perguntam, o que é gerontopsicomotricidade? O que é isso, né? É uma palavra enorme. Para mim, ela significa assim, tanto quanto o tamanho da palavra. Vamos por partes. O que é a psicomotricidade? A psicomotricidade, ela é psi, que é a parte emocional, o co, que é a cognição, a motrice, que é o movimento, e a idade, que são as fases da vida. Então, a gerontopsicomotricidade, ela é a psicomotricidade voltada para o idoso. Ela tem, assim, um caráter preventivo, um caráter, ele é terapêutico, tá? E só que ele vê o corpo do idoso como um todo. O movimento desse idoso em relação ao seu ambiente externo e ao seu ambiente interno. Por quê? Porque existe uma ponte, Juliana, entre o cognitivo, o afetivo e o neuromotor. A gerontopsicomotricidade, ela articula o simbólico do real, o verbal do não verbal, a sensação, a emoção e o pensamento. Então, nesse processo de envelhecimento, quando existe uma falha, por menor que seja, em alguma dessas fontes, é que vem os distúrbios psicomotores. Por que eu estou falando isso? Porque é preciso conhecer o processo de envelhecimento. Nem que seja assim, o básico do básico. Né? Quais são as perdas que acontecem, seja a nível biológico, quando você se dá conta, o seu cabelo começa a ficar branco, começam a aparecer as rugas, a sua visão, a sua audição não são mais as mesmas, o tato geralmente acontece, a perda de sensibilidade na palma da mão e nos pés, que você caminha numa calçada, de repente você tropeça num buraco, por menor que ele seja, você não sabe nem por que caiu. O olfato, até mesmo a parte gustativa, né? Porque às vezes você se pergunta, o idoso odeia beber água. Água não tem gosto, ele já está perdendo, né? A parte socioafetiva, que vem a aposentadoria,
as perdas sociais, a estrutura familiar, vem a parte física, vem a parte motora, porque já não se tem mais a mesma força, já não tem mais noção do seu corpo no ambiente, a sua imagem corporal. Então, tudo isso, ele precisa ser visto. Ele precisa ser olhado como um todo, sabe, Juliana? Ele precisa ser olhado, esse idoso, ele precisa ser olhado na sua unicidade, na sua individualidade. É preciso perceber como esse idoso ele investe, ele sente, ele vive o seu próprio corpo, sabe? Tanto na dimensão real como na imaginária. Por que eu coloco isso, real da imaginária? Porque às vezes existe uma dor. E aí todo mundo começa a enfatizar aquela dor como sendo física. Mas ela pode ter um fundo emocional. Aí vem a parte da memória, por exemplo, que é a principal queixa. Porque todo mundo acha que envelhecer, no envelhecimento, sentir dor é normal. Não é, sabe? E aí vem aquela queixa de, eu já perdi a minha memória, eu não estou conseguindo me lembrar. Só que existem outra coisa. Outra coisa, a depressão também pode levar à perda da memória. A medicação, alguns tipos de medicamento também podem tirar aquela atenção, podem desequilibrar. Então, a gente não tem que olhar esse idoso somente com um distúrbio, com uma disfunção. A gente tem que olhar ele como um todo. E para isso é preciso conhecer a sua história de vida, conhecer o seu pensamento, o seu sentimento, como ele se vê, como ele se coloca no mundo, como ele é percebido, como a família o enxerga. Por quê? Porque senão ele vai ser segregado, porque às vezes não tem voz, ele não tem vez, ele tem medo de cair quando começam as primeiras quedas, e com isso ele não quer mais se mostrar para o mundo, ele não quer mais dar aquela caminhada porque vai ter medo de cair, e vai criando uma bola de neve. Então, eu não tenho só que olhar para esse idoso porque ele está sentindo uma dor no joelho. Vamos além disso. Vamos pensar nele como um todo. Vamos pensar ele como um ser global, total. Isso que verdade. É nisso que a gente tem que prestar atenção nesse idoso. Assim, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou psicóloga, nada disso, mas eu preciso olhar ele, para isso eu preciso conhecê-lo. Desculpa, conhecê-lo. Eu preciso ver o seu âmbito familiar, eu preciso observar, eu preciso perceber o que aquele gesto, o que aquele corpo está falando para mim. Porque a comunicação ela não é só verbal, ela também é não verbal. Então é preciso prestar atenção naquele idoso que está ali. Quer dizer, todas essas questões, né, Liliana? Questão psicológica, questão social, tem toda uma influência na forma do idoso se adaptar ou não. O que eu observo às vezes, por exemplo, o idoso ele apresenta alguma perda, alguns se resignam, por exemplo, uma perda do ponto de vista físico, né? Se resigna, não é assim mesmo, eu vou aceitar bem isso aqui. Outros negam ou ficam com raiva ou se revoltam, e aí essa revolta pode levar muitas vezes a um isolamento social, né? A vergonha de sair, de achar que vai cair de novo, né? Outros não, bom, eu vou tentar trabalhar aqui para melhorar ou para manter essa capacidade. Quer dizer, cada idoso vai olhar para essas perdas de uma forma, vai aceitar ou não, né? Muitos que fala muito essa questão de que o idoso tem que estar saudável, né? Às vezes isso pega muito sobre o idoso que já tem alguma limitação. E aí ele olha para o corpo dele como o corpo de uma pessoa que só tem perdas e ele começa a se olhar de uma forma negativa, né? E aí a psicomotricidade auxilia nesse sentido também, né? Isso, porque também isso tudo vai depender, porque essas perdas elas não são iguais para todos.
né? Ninguém vai tendo as perdas no processo de envelhecimento de forma igual, né? Não tem nada a ver com a idade cronológica. Tudo isso vai depender da sua genética, do seu estilo de vida, do seu contexto social, do seu contexto cultural, né? Onde você mora, né? O meio que te cerca. E existe uma coisa que eu percebo, é que os idosos mais novos fica até assim, um pouco mais fácil essa vontade de se reinventar. Mas nos idosos mais velhos, até pela própria criação, pela maneira como foram criados e se colocam, fica assim um pouco mais assim difícil, porque eles acham que o envelhecer acabou. Ficar sentado e ficar ali parado, esperando o dia chegar. Né? E com isso vem outras situações. Ele acaba esquecendo que ele tem um corpo, que é possível ele trabalhar esse corpo. É possível ele ser feliz, ele participar, né? E com isso ele sabendo lidar com essas, como eu poderia dizer, ele sabendo lidar com essas novas dificuldades, com essas novas limitações, né? Se ver, né, como um ser humano que é capaz de fazer várias coisas com as suas limitações, se reinventar, buscar estratégias para isso. E as mulheres, elas são assim, os idosos mais velhos, né, que sentem um pouco mais isso, porque viveram uma educação que era totalmente polida, né, não, tolhida, na verdade. Aí casam, e aí é como se os seus maridos fossem seus donos. E quando elas se veem sozinhas, né, vem o luto, vem a viuvez, elas se perdem, elas não sabem o que fazer. E aquelas que não têm filhos ou que a família está longe, elas se isolam. E isso faz com que elas fiquem, como eu posso dizer, elas fiquem mais... venha outro tipo de declínio, né? Não só o cognitivo, né? Mas o motor, né? O afetivo, que vem a depressão. E aí, a bola de neve. É verdade. E tem algo que você falou, Liliana, que é super importante, porque assim, a gente tem as limitações, né, com o processo de envelhecimento, mas existe a possibilidade de você manter a sua funcionalidade pelo maior tempo possível. Vamos envelhecer, vamos ter algumas perdas, né? Mas se você se você investe em algum tipo de atividade, né, como a questão da psicomotricidade, se você investe no exercício físico, se você investe na sua questão emocional, quer dizer, você vai manter a sua funcionalidade por muito mais tempo ainda que você tem alguma perda, ou ainda que você tenha alguma doença, né? Porque quando a gente trabalha com idosos, a gente trabalha muito isso. Gente, envelhecimento saudável não é você não ter doença, você pode ter alguma doença. Mas a questão é você ter qualidade de vida ainda que você tenha alguma doença, né? Você manter o máximo possível da sua funcionalidade ainda que você tenha algum problema, né? E isso que a gente tenta levar para o idoso, para ele entender, olha, não é você sentar e esperar, eu estou envelhecendo, agora só vou ter perda, vou sentar no sofá e ver novela e acabou. Não, a gente pode trabalhar várias habilidades aí para você se manter saudável do ponto de vista psicológico, social, emocional, pelo maior tempo possível, né? Porque é justamente isso, quando se faz uma atividade física, quando trabalha a parte cognitiva, ou lendo um livro, ou fazendo um curso, ou vendo um filme novo, né, isso também contribui para que diminua esse declínio. Né? A OMS até defende a qualidade de vida do idoso, né? Mas essa qualidade de vida também é a maneira como ele percebe, né, o mundo. Isso inclui as suas crenças, isso inclui a maneira como esse idoso se vê, como ele percebe, como o local, até mesmo como a própria sociedade vê, sabe? E eu acho que é isso, eu tenho que mesmo correr contra o tempo, porque ele vem, ele passa, e se tornar parte. Eu me perdi. Verdade. Eu me perdi no meu pensamento. Eu já estava viajando assim, em outro mundo.
Não, o assunto está ótimo. É uma aula aqui de gerontologia, gente. A gente estava falando, então, introduzindo essa questão que é geronto, psicomotricidade, né? E aí você falou, então, que trabalha essa questão psicológica, emocional, social, a questão de mobilidade. Quais seriam, então, ali, os benefícios desse idoso fazer esse trabalho, né, de psicomotricidade? Está travando, eu não estou conseguindo te ouvir. Oi, está travando? Está conseguindo ouvir agora? Agora estou. Tá? Quais são os benefícios, né, da psicomotricidade? O idoso investir nesse tipo de trabalho. Tá. O que acontece? Ele tem um caráter terapêutico, ele tem um caráter preventivo e tem um caráter paliativo. Tá? Então, a gerontopsicomotricidade, ela trabalha a capacidade do nível de tonicidade, o controle postural, a imagem corporal, as praxias, a autorrepresentação, a comunicação, a linguagem, trabalha o espaço temporal, né? Essa organização espaço-temporal, que ela também é perdida nesse processo de envelhecimento. E o que pode trabalhar com os idosos saudáveis, de que forma? Tentando impedir ou retardar, né, os declínios que podem surgir, até tentando não fazer com que eles se tornem patológicos. Para aqueles que começam um declínio leve, né, seria mais uma reabilitação. Você dá uma estimulada no que está começando a declinar e você age sobre aquelas que estão preservadas. E também aqueles com comprometimento cognitivo e funcional maior. De que forma? Tentando fazer aquela manutenção daquela funcionalidade que ainda existe naquele idoso com demência. Dessa forma. É isso que a gente procura fazer junto das sessões. O idoso que tem, por exemplo, doença de Alzheimer, Parkinson, né? Demência vascular, a gerontopsicomotricidade assim, fundamental, né? Às vezes as pessoas, até por falta de orientação também profissional, até dos profissionais médicos, né? A família ela recebe o diagnóstico de que aquele idoso tem uma doença dessas e não faz um tipo de trabalho e a doença evolui muito rápido. E aí muitas vezes o familiar ele pergunta assim, por que evoluiu muito rápido com a minha mãe, com a minha vizinha, de repente não evoluiu tão rápido? Um dos pontos que a gente observa é essa questão do trabalho que se faz ou não, né? Um idoso que tem um tipo de demência dessas, que tem um psicomotriz, enfim, fazendo esse trabalho, a tendência é que a perda dele... Difícil falar, menina, a palavra. Mas a tendência é que fazendo esse tipo de trabalho a gente retarde, né? Vai ter a perda, mas vai ser muito mais lenta se você continua trabalhando. Agora, se não trabalha, a perda ela é muito rápida, né? Sim, é porque vai ajudando aquele idoso a buscar estratégias, entendeu? Por exemplo, o uso de uma bengala. Né? Muitos não aceitam, ou do andador. Vai se trabalhando aquele lado emocional, sabe? Aquele lado de olhar, porque nem todos aceitam. Por exemplo, aquele que tem problema na marcha, né? Fica assim meio que andando, meio que desequilibrado. A gente vai trabalhando aquele equilíbrio e, ao mesmo tempo, usando outras funções. Né? Porque não é só o andar por andar, né? Como andar, o que tem na sua frente. Você vai desviar, e aí você vai usar a coordenação visomotora. Vamos desviar, para que lado você vai, qual é o lado do seu corpo que você está usando. Né? Agora você usa com a sua mão esquerda, agora você usa com a mão direita. Existe também a perda da apreensão, né? A praxia fina, a coordenação motora fina. Então, esse trabalho é para quê? Para que ele possa ainda comer, abotoar a sua roupa, né? Se vestir, mas sempre de uma maneira consciente. Não é só o vestir por vestir, é o andar por andar. Não é o fazer por fazer,
mas tendo consciência do que se está fazendo, a consciência do seu corpo e trabalhando essa limitação. Não dá para fazer em 10 minutos, vamos fazer em 15, em 20, sem medo de ser feliz, que é o meu jargão, entendeu? É verdade. E ajudar o idoso, né, a se adaptar a isso, né, Lili? Olha, não dá para fazer mais nesse tempo com essa agilidade, mas dá para fazer. Sim, mas Então, é que muitas vamos vezes fazer. isso, muitas vezes o que acontece? Alguns desistem, principalmente com relação ao Alzheimer, né? No início. Começa a ter uma dificuldade, começa a vir a confusão mental, não quero mais fazer, e desiste. Então, é preciso levar de uma maneira mais leve, treinar, treinar É verdade. a parte instrumental, a parte funcional. E sempre Eu usando, fico porque não imaginando, dá... Lili, Perdão. desculpa, me veio na cabeça agora, por exemplo, o idoso que sofre uma queda, né? Às vezes ele sofre uma queda, ele faz uma reabilitação, mas ele continua com medo de cair. E Sim. aí a família não entende, mas por que ele não está andando, né? Já fez fisioterapia, teoricamente está bem para andar, mas por que não está andando? De repente entra aí vocês, né, para fazer essa avaliação e aí às vezes você percebe que por trás está aquele medo de andar, de cair de novo, a vergonha. E aí não adianta você trabalhar só a fisioterapia. Você tem que trabalhar a parte motora, tem que trabalhar aqui o emocional, os medos, a ansiedade, né? Isso. Então, Não dá para coisas, separar. né? Não dá para separar corpo e mente. Às vezes aquele idoso ele vai ter medo de cair de novo, né? Ele vai ter medo da queda, mas é preciso trabalhar até a parte dele da visão, até a parte dele da coordenação global, porque isso tudo causa um desequilíbrio. Isso tem a ver com equilíbrio. Então, se isso não está legal, ele pode cair de novo. E de que maneira a gente pode trabalhar isso? Usando estratégias, porque alguns não têm mais como, tem que usar o andador, mas mostrando que ele pode caminhar, mostrando, fazendo com que ele pare. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo assim, simples. Trabalhando com música. Aí começamos a música e o idoso mexe o seu corpo da maneira como ele quer, e na hora que a música para, ele tem que parar, tá? O que isso eu estou trabalhando? Indiretamente. Se ele estiver caminhando na rua e de repente ele se deparar com algum obstáculo, ou ele tiver que atravessar uma rua, o sinal fecha, de repente ele vai parar. Eu estou trabalhando o reflexo dele. Entende? Então, trabalhando de uma forma para que ele tenha consciência do seu corpo. Entende o que eu quero dizer? Coisa que a gente vai é muito assim, assim... né, Lili? Sim. Sim. Ao longo, eu percebo hoje, até nós jovens, né, o quanto que as pessoas têm dificuldade em relação à percepção corporal. Quanto que a percepção corporal às vezes está deturpada, né? Às vezes eu olho para você, eu te vejo de uma forma, você tem uma percepção totalmente diferente, né? Ou às vezes você nem se percebe, por exemplo, como a gente discute a questão da live que a gente fez aqui, de respiração e tal, às vezes as pessoas não têm nem essa consciência de que eu respiro, como que eu estou respirando, né? E se vê, é uma coisa que a gente perde mesmo, né? E que no indivíduo idoso isso é muito mais forte, né? Essa dificuldade de se perceber no mundo, de se perceber no espaço, né? Sim. Ele perde também a noção do espaço, né? Principalmente se for num lugar assim diferente ou num lugar mais amplo, né? Então é preciso ele ter consciência mesmo daquele corpo, consciência das suas limitações, trabalhar, né? Buscar novas maneiras, né, para poder seguir adiante, porque é inevitável. E não ficar parado, é buscar mesmo de volta a sua essência, entende? Perfeito. Quero dar uma boa noite para quem está entrando aí, meuzinhas demais, que não deu tempo aqui de dar uma boa noite. E a Sol está perguntando na questão da doença de Parkinson. Ajuda muito também, né, Lili? Sim. Existem alguns exercícios que são específicos, né? E dependendo do grau, porque no Parkinson, quando aparecem os sintomas,
né? Não tem mais assim muito o que fazer. E sim trabalhar aquilo que está preservado, sabe? Em cima daquilo que está preservado. A marcha é uma das coisas, o caminhar é com, com trajetos, o voltar, a mente, e em cima sempre daquilo que ainda está preservado. Verdade. No Parks, então, gente, que olha, a experiência que eu tenho, assim, né, de profissionais que trabalham com idosos que tem Parkinson, essa questão da psicomotricidade, é espetacular, porque o que acontece? Quem tem Parkinson, muitas vezes, quando sofre um processo de ansiedade em geral, eles sofrem com depressão, né? Até hoje em dia as pesquisas até não sabem, né? Se é a depressão que leva Parkinson, Parkinson leva a depressão, enfim, tem muitos estudos ainda crescendo nesse sentido. Mas o fato é que a questão emocional influencia diretamente na questão da movimentação. E o fato dele não se movimentar quer dizer, fica naquele ciclo. Se ele hoje acorda mal, ele não faz a questão das terapias, das sessões, e a doença vai piorando, ele vai tendo dificuldade de movimentação, ele psicologicamente ele fica arrasado. Aí, como ele está arrasado psicologicamente, aí é que ele não consegue se movimentar mesmo. Então, fica assim. E a psicomotricidade, como trabalha as duas coisas, facilita muito mais o fluir, traz muito mais qualidade de vida para ele, né? Exatamente. E até assim, quando o diagnóstico é recente, né, acontece justamente o que você colocou. É o querer se esconder, é o querer segurar, isso gera uma ansiedade, né, e que atrapalha, piora muito a situação. É verdade. Preciso trabalhar assim, é preciso. Lili, queria saber de você duas coisas, né? Primeiro, eu acho que a gente já entendeu, mas para fechar melhor para quem chegou agora, o que a gente espera, né, quando o idoso ele começa a fazer esse trabalho, o que a gente espera alcançar, e também como que é a questão da avaliação, como que é essa avaliação que o terapeuta faz, o que ele considera, né, para estar montando a estratégia de trabalho. Então, o que a gente procura, né, alcançar é um reequilíbrio, tá, de todas essas disfunções que elas ocorrem no processo de envelhecimento. Tá? Ou evitando para que não se torne patológico, ou prevenindo, retardando, sabe? Ou trabalhando aquilo que ainda está ali preservado. Sempre olhando não esquecendo, gente, a gente não pode esquecer que ele é um ser único. A gente tem que olhar o todo, tá? A gente tem que percebê-lo como um todo. A gente precisa saber ouvir, saber observar, né? E saber sentir. E a partir daí, você vai conseguir alguma melhoria em cima daquela disfunção, porque nem sempre é só aquilo que está sendo mostrado. Por isso que eu falo do reequilíbrio, tá? Porque eu não posso esquecer que é afetivo, cognitivo e motor. Eu não posso esquecer. E as avaliações, eu faço assim, eu particularmente, uma anamnese, tá? Que eu procuro saber da vida desse idoso, embora nas sessões eu também busque isso no dia a dia, porque é preciso criar um vínculo com ele, né? É preciso haver uma troca de confiança e de empatia. Eu preciso também daquela família para que ela me ajude também junto nesse processo. Então, eu faço uma investigação dele, do que ele era e do que ele é. Tá? Eu faço uma investigação dele com ele mesmo, nessa anamnese. Né? O que ele fazia antes, o que ele faz agora. Por exemplo, tá? Com o que ele trabalhava, com o que ele faz agora, se ele ainda pratica a mesma atividade, se ele ainda estuda, qual é o grau de instrução, porque isso também depende na parte cognitiva e funcional. Eu aplico alguns questionários, testes de rastreio, escalas de desenvolvimento, porque tem a escala geronto psicomotora, que é a partir de 60 anos. Faço o teste com a orientação temporal, espacial,
imagem corporal, linguagem, cálculo, a parte de, deixa eu pensar aqui, a função executiva, que seria o controle inibitório, a atenção, a memória. O que mais? Vejo a parte de depressão, ansiedade, que isso também influencia nessa funcionalidade. Vou deixar bem claro que eu não faço um diagnóstico, tá? Eu faço assim um rastreamento e algumas causas. Se eu julgar necessário, aí sim, converso com a família para que vá num psicólogo, num psiquiatra ou num neuro, né? Nos outros profissionais, entendeu? E essa avaliação, Juliana, ela é quantitativa e ela é qualitativa, tá? Quantitativa, quando eu faço os testes, as escalas, e essa qualitativa que também vai sendo quantitativa no decorrer das sessões. Eu vou vendo como ele vai se comportando, como ele vai se desenvolvendo, a sua postura, né? A sua vontade de ir, porque nós somos movidos por desejo, né? Por motivação. Então, se não houver um desejo, não houver uma motivação, a gente não continua seguindo, entendeu? É verdade. Nossa, é um trabalho espetacular, né? Porque com todo esse rastreio é possível, como você falou, não diagnosticar, mas perceber quais os domínios e quais as alterações que esse idoso está apresentando, encaminhar para o profissional especial. Por isso que eu sempre falo, gente, quem trabalha com idoso tem que se especializar, tem que ler muito, como Lili colocou, entender sobre o processo de envelhecimento, entender sobre o trabalho dos outros profissionais, né, Lili? O trabalho do psicólogo, o trabalho do médico, o trabalho do assistente social, o trabalho do enfermeiro, para quê? Sim. Quando a Liliana ela faz um rastreio desse, ela já sabe para quem que ela vai direcionar. Né? Ela vai planejar o trabalho dela, as atividades que ela vai fazer com o idoso, e ela vai saber para qual profissional que ela vai direcionar. Agora, se a gente só trabalha na nossa caixinha, a gente não consegue fazer esse trabalho global né, de estar encaminhando, de estar facilitando também a qualidade de vida do idoso, na medida que a gente trabalha com outras intervenções conjuntas, né? Isso. Junto com a gente. Porque cada um trabalha na sua especificidade. É por isso que eu deixo claro, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou psicóloga, entende? Eu sou psicopedagoga, eu sou psicomotricista, né? Então, eu avalio ali, né? A linguagem dele não está legal, a memória, a atenção. Eu vou trabalhando o físico, eu vou trabalhando o corpo, eu vou trabalhando aquela cognição, porque eu não posso, como eu disse, separar o corpo da mente. Depende do outro. Então, assim, eu não vou querer pegar a fatia do bolo, aliás, o bolo inteiro para mim. Não. Eu dependo de outros profissionais para que trabalhem em conjunto comigo. Porque assim o resultado vai ser maravilhoso, espetacular. Perfeito. Agora, realmente o trabalho da psicomotricidade, assim, é espetacular, sabe? Porque o olhar, ele é um olhar realmente, de fato, muito amplo, né? Muito. Diferente de algumas profissões que têm um olhar ainda muito fechado, quem se especializa na psicomotricidade tem um olhar realmente que assim, contribui demais para a qualidade de vida do idoso. Né? Hoje eu vejo que está crescendo, né, dentro das instituições, por exemplo, instituições de longa permanência, né, contratando profissionais especialistas nessa área, universidades para terceira idade, grupos de idosos também, né? Centro de... Então, acho que hoje as pessoas estão percebendo realmente, de fato, a importância dessa profissão, a importância dessa especialização. Eu quero dar uma boa noite aqui para Marlon, Dan, Marinês... Marlos Córdova é meu amigo. Samira, seu amigo. Minha filha. Eu tenho óculos aqui, né? Aí a gente vai tentando ler assim. Isso, Viviane, é multidisciplinar, sim, é isso mesmo. O que acontece, Juliana, a gerontopsicomotricidade, ela está começando agora aqui, né? Infelizmente,
né? Ela é muito importante não só para o desenvolvimento infantil, como também para o idoso. Até se eu não me engano, tem uma faculdade em São Paulo que abriu esse ano uma graduação Uma especialização, né? Não, acho que ela vai fazer graduação mesmo. Olha, que Não sei, agora eu interessante. estou na dúvida. Se a Eu graduação ou é cheguei a especialização em conhecer geron. nesse ano algumas É, especializações, algumas, acho que só duas, se eu não me engano, de gerontopsicomotricidade. Quer dizer, é, uma área é. muito nova. A gente, quando escuta falar sobre psicomotricidade, a gente só escuta falar realmente na questão de desenvolvimento infantil, né? E Uhum. hoje é uma área que está crescendo. A gente tem dissertações, né? Tem teses de doutorado aí. Eu acho que isso ajuda muito a valorizar as contribuições. Sim. Então é isso, Lili. Eu quero pedir para você fazer suas considerações aí, suas últimas considerações, passar Sim. seus contatos também para a gente, por favor. Olha, gente, eu falo para vocês assim, o que eu tenho visto, infelizmente, né, que algumas pessoas elas se colocam com o maior amor, maior carinho para tratar dos idosos, para cuidar dos idosos, para trabalhar com os idosos, né? Mas eu falo para vocês que existe uma extrema necessidade de conhecer, por mais básico que seja, todo o processo de envelhecimento, tá? Que procure ler, procure estudar. Você vai fazer um curso agora, né, de É introdução à verdade. gerontologia. É muito importante a gente compreender como se dá esse processo. Nós só vamos poder entender e ajudar esses idosos quando nós tivermos pelo menos a mínima noção, tá, do que é esse processo de envelhecimento. Né? O que é esse corpo que está evoluindo? O que acontece com ele? Né? Isso é em todos os níveis. A gente não pode só focar no orgânico. Ali existe uma pessoa. É uma pessoa que ama, é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que tem as suas limitações. Não é só trabalhar a cognição, não é só trabalhar a dor de cotovelo, entre aspas. É observá-lo como um todo. Então, é muito necessário mesmo ter uma noção, por menor que seja, do que é o envelhecimento. O que é o envelhecer. Né? O que é o envelhecimento bem-sucedido, a qualidade de vida. Não é só dizer a qualidade de vida, eu vou fazer exercício, vou malhar, tá. E aquele que não malha? Não é? E aquele idoso que malhou a vida inteira e de repente se vê idoso? Como fazer com ele? Certo? Porque o envelhecimento é um processo que a gente não pode correr dele. Né? O envelhecer a gente não pode correr dele. Então, vamos procurar conhecer esses idosos. Vamos procurar observá-lo, escutá-lo, percebê-lo. Tá? E vamos fazer com que ele se sinta novamente parte da sociedade, integrante daquela família, que ele possa agir, que ele possa falar, que ele possa principalmente ser feliz. É verdade. Nossa, que lindo. É isso mesmo, né, Lili? Eu amo. E o quanto que Sim. a gente vem tentando, né, Lili? A gente vem tentando fazer com que as pessoas entendam que não é só gostar, né? Não é só, mas é muito importante, como a gente sempre fala, né? Sempre falo nas minhas lives, gente, olha, para trabalhar com idoso é preciso muito amor, muito carinho, muito respeito. Sim. Mas a gente precisa entender esse processo que é heterogêneo, né? As pessoas pensam que todos os idosos pensam da mesma forma, olham para a sua saúde da mesma forma, se percebem da mesma forma, não é. E aí, quando a gente, às vezes, propõe um curso, né? Propõe, gente, tem que aprender. Ah, mas para quê? Eu já gosto de trabalhar. Não, tem que entender, tem que fazer. Você quer fazer um trabalho bom? Você quer, de fato, contribuir para a qualidade de vida do idoso? Estude, leia. Ah, mas eu não sou profissional de nível superior. Não importa, você é cuidador de idosos, então você tem que entender sobre o processo de envelhecimento. Ponto. Senão o seu trabalho não vai ser um trabalho que vai trazer qualidade de vida para o idoso, né? Para aquele idoso específico. E é isso que você aprende nos cursos, né? Não é, minha mãe, ela gostava disso, disso, disso. Então, todos os idosos que eu cuidar, eu vou fazer isso, que eles vão gostar. Não. O processo de envelhecimento é muito heterogêneo, né? E a gente, nos cursos, a gente vai aprendendo esses campos, esses determinantes, né? Todo esse processo histórico de vida dessa pessoa,
que leva ela a olhar para ela de uma forma diferente de todos os outros idosos, né? Sim, Então, passa por isso. A gente tem que ver que ele tem toda uma história de vida, né? Ele tem, existe toda uma história. Existem alguns pensamentos, até algumas atitudes que ficam até mais exacerbadas. A gente precisa compreender. Não é simplesmente deixar de lado, ele é chato, ele não tem assunto. Vamos conhecê-lo, né? Vamos ver como se dá esse processo, o porquê daquilo, né? O porquê daquela dor que não passa, não importa o remédio que se tome. O porquê de não querer sair para ir ali tomar um sol. A gente precisa entender o que ocorre nesse processo, né? E fazer com que eles não se percebam sempre como improdutivos, né? É que eles vejam que eles têm toda uma vida, que eles têm a plenitude, que eles têm a sabedoria para passar para a gente. Eles têm muito ensinamento, sabe? Às vezes eu estou conversando, eu não estou ali só trabalhando, eu estou aprendendo muito, Juliana, sabe? E fazer com que eles vejam, se vejam de novo ali, ativos, dentro das suas limitações, que eles se sintam capazes, que eles se sintam felizes acima de tudo e que eles se reinventem, que eles se aceitem, né? E é isso. Eu não posso falar muito mais não, que me emociona. Como você falou, é um trabalho assim que a gente cresce, a gente evolui, a gente amadurece, né? Quando eu converso com os jovens da minha idade, geralmente, com os jovens da minha idade e com as pessoas mais velhas, né? E aí eles sempre comentam, nossa, mas de onde vem a maturidade, né? De onde vem essa sua forma de olhar a vida? Vem justamente porque eu trabalho com pessoas idosas e quando a gente trabalha com idosos, a gente começa a refletir mais sobre a vida, refletir sobre nossas escolhas, né? Refletir sobre o que de fato é felicidade, que às vezes na juventude a gente se perde tanto com tanta coisa e o que seria simples, que poderia fazer a gente feliz, a gente acaba não vivendo, né? E trabalhando com idosos, a gente aprende isso, a valorizar a vida, a valorizar as pessoas que a gente ama, a valorizar o nosso tempo, valorizar nossas capacidades, nossa saúde, né? Nossa cognição, enfim, a gente cresce muito como ser humano e eu, assim como você, eu me emociono toda vez que eu falo do meu trabalho com idosos, porque realmente é algo que traz muita satisfação, né, para a gente, muita satisfação profissional, a gente poder contribuir, nem que sabe, um pouquinho para essas pessoas que já nos deram tanto, né, ao longo da vida. E, enfim. Lili, eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui, ver que a nossa live foi maravilhosa, né? Vivi, tá? E todos que estiveram aí acompanhando. Eu vi aqui pelos comentários que realmente foi uma live que trouxe muitas contribuições. Quero dizer para você também que quando você quiser voltar, o espaço está aberto para você, seja aqui no Instagram, no Facebook, enfim, você pode ficar à vontade, porque você é uma profissional que eu já conheço, que é altamente especializada e que, além de ser altamente especializada, é uma pessoa que trabalha com muito amor, né? Com certeza. E isso realmente é algo que a gente fica valorizando demais. Eu confesso que eu estava muito ansiosa, eu estava muito nervosa, né? Até me perdi, né? Porque quando eu começo a falar disso, vem tantas coisas à minha mente, assim, sabe, tantas coisas que eu gostaria de falar e o tempo não permite. Mas eu quero agradecer imensamente pelo convite. Muito, muito obrigada para poder falar um pouco dessa fase da vida que é muito especial. Ela não acabou, ela está ali para a gente poder aprender e viver intensamente. Muito obrigada a todos, muito obrigada, doutora Juliana. Obrigada, Lili. Passa para a gente o nome, você tem a página no Facebook e tem o Instagram também, que é o Instagram que está com a gente agora, né? Isso. Aqui no Instagram é neuroimprove, @neuroimprove, @neuro_improve, né? No Facebook também, é neuroimprove. Perfeito. Gente, então quem quer aprender mais... Achar. É mais fácil, né? Acho que no Instagram é tranquilo de encontrar também. Sim. Quem quiser aprender mais, Lili sempre coloca alguns exercícios lá, né, Lili? Faz publicações, coloca alguns exercícios. Acompanhem o Instagram dela para que vocês possam aprender, independente da sua profissão, e principalmente você que é cuidador, para que você possa aprender e colocar essas atividades aí
em dia com os nossos idosos, né? Quero agradecer a todos que estiveram aqui, Maria Inês também, que vai estar com a gente na live amanhã. De manhã eu vou publicar o tema da live, Maria Inês vai estar com a gente. Agradecer o Marlos, agradecer a Maria e dizer a você que está aqui, ficou aqui até esse momento, nós estamos com inscrições abertas para o curso Introdução à Gerontologia. Se você quiser saber mais informações, pode mandar um direct, pode mandar um WhatsApp, enfim, mensagem do Facebook. Fique à vontade, mas aproveite a oportunidade para aprender um pouco mais aí sobre o processo de envelhecimento e como lidar com os idosos, tá bom? Então é isso, gente. Gratidão, gratidão, Lili. A gente se encontra na próxima live. Nós vamos agendar de novo, hein? Estou vendo que tem muita coisa aí para a gente falar. Sim. Sim, muito obrigada por tudo. Obrigada a todos, obrigada por participarem e estarem aqui nos ouvindo com esse tema que é muito especial para mim. Muito obrigada mesmo. Gratidão a todos vocês e a você também, professora. De dó. Beijo, tchau, tchau, Beijo. gente. Até amanhã. Tchau. Até. Tchau.